mesma falou que ficante sério não existe. Eu acho que o sexo casual é muito mais de autoconhecimento. Se eu não falo nada, é porque eu só vou usar aquele dia ali e acabou. Embora a prática possa ser considerada controversa por muitos, seja por valores morais ou sociais, transar casualmente tem se tornado um elemento cada vez mais comum nas relações entre adultos, mesmo com as mulheres tendo que lidar com o sexismo enraizado na sociedade, que impede que uma parcela maior do público feminino curta esse tipo de encontro. Oi, meu nome é Victoria, sou do Rio Grande do Sul, solteira, 31 anos, mulher. Oi, meu nome é Renata, sou de Santa Catarina, solteira, 34 anos, mulher. Oi, meu nome é Mariane, eu sou de Santa Catarina, 31 anos, noiva, mulher. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal Ei Mulher. Hoje vamos falar um tema no qual nós três temos alguma experiência. Mãe, não me ouça. O assunto surgiu por várias razões. Percepção de preconceito, julgamento, interpretação distorcida por algum parceiro, enfim. Falar em sexo casual sendo mulher ainda provoca certo desconforto. Sendo assim, vamos falar sobre sexo casual? Sim. Lembrando que estamos no Instagram e no TikTok, ainda sem as dancinhas, mas tenham fé que a nossa hora de dançar vai chegar. Procura lá. As nossas redes são sempre @canal Ei Mulher. Mande a sua sugestão de tema ou sua história e ajude a gente a fazer desse espaço o que ele é, divertido e questionador. E o mais importante, nossos episódios são lançados às quintas-feiras ao meio-dia. Além no Spotify, Google e Apple Podcasts, estamos no YouTube também. Inscreva-se pela sua plataforma favorita para receber notificações sempre que entrar no episódio novo. Ah, e agora nós temos uma parceira. A Marina Mello está arrasando nos conteúdos das nossas redes sociais no canal. O trabalho de social media dela tem feito o podcast chegar em cada vez mais ouvintes. E essa parceria de milhões está valendo muito a pena. O @ dela é @marinameloblog, com 2 L's. E ela está com a carteira aberta para novos clientes, viu? Aproveitem, deixa quem sabe fazer o que sabe. Na música Sentadona, tem um trecho que o cantor fala assim: diz que o coração é gelado e que nunca emocionou, mas todos que ela senta, essa mina se apaixonou. E aí a Luísa Sonza responde: vocês estão mentindo por aí? Vocês acham que eu não fico sabendo? Peraí que eu vou mandar a real. Não fica preocupado se já meio de namorado. É que contando com você, eu acho que eu tenho mais uns 20. Quem nunca passou por isso? Um encontro sem compromisso no qual saiu com a fama de emocionada. Pois é. O sexo casual é um assunto bastante polêmico, mas não deveria ser. Essa prática é super presente na vida das mulheres, mas ainda causa um certo receio por ser considerado um tabu. Isso se dá por vivermos em uma sociedade sexista que ensina as mulheres a tratar o sexo como um assunto censurado. É tipo, os homens podem transar casualmente, mas as mulheres não, pois devem se dar ao respeito. Mas daí os homens héteros vão transar casualmente com quem? Hoje em dia, há uma série de aplicativos, entre eles há aplicativos ou sites direcionados especificamente para o sexo casual, que promovem encontros para o sexo casual. As pessoas que estão em relacionamento casual têm total liberdade de relacionar-se sexualmente ou não com outras pessoas que elas se interessarem. Ou seja, o sexo casual, de forma alguma, indica algum tipo de envolvimento ou desejo de namorar, constituir uma família, ter filhos ou morar juntos. A maior regra de etiqueta para o sexo casual é sempre deixar claras as intenções com aquilo. Aliás, a falta de esclarecimento pode gerar a tão temida frustração amorosa, que não só pode causar prejuízos para a saúde mental de quem sofre, mas também pode gerar bloqueios emocionais que dificultam estabelecer relacionamentos posteriores. É legal tomar cuidado e não criar muitas expectativas, ter clareza e compreender e respeitar o seu estado emocional. E o mais importante, não trate como tabu. No mais, busque entender como funciona o seu corpo, sinta a química e curta o momento. Entre as vantagens está a possibilidade de se descobrir mais sexualmente e principalmente explorar o sexo mais físico, sem envolvimentos emocionais. É possível se soltar mais nesse tipo de prática e explorar novas posturas, experiências e sensações. Então, bora conversar?
Bora, eu quero fazer uma coisa que não estava escrito nesse roteiro aqui, hein? Eu vou falar isso 78 vezes nesse programa hoje. Usa camisinha, sempre. Sexo casual é com camisinha. Com camisinha. Sexo casual é com camisinha. Amiguinha, do sexo casual é com camisinha. Obrigada. Então, Rê, Eu amo. eu deixei de fora para a abertura não ficar muito longa, mas além de falar que sexo casual é com camisinha, que é com camisinha que se faz sexo casual, e que no caso de sexo homossexual entre mulheres, isso é um pouco mais difícil, mas existem maneiras de se defender contra DSTs também. Elas não são muito práticas, tá? A deusa da Marcella McGowan, aquela ex-BBB que namora com a cantora Luísa, dá várias dicas sobre proteção contra DSTs em sexo entre mulheres. Então, se você não tem uma ideia de como fazer isso, dê uma olhadinha lá no Insta dela, que tem vários vídeos, dicas, enfim, ela tem um canal sobre isso e etc. Então, tem muita informação disponível na internet. É pouco didático para explicar num podcast, porque precisa de imagens. Mas, primeiro ponto, proteção, independente da formação que tiver esse sexo casual. E o segundo ponto, segurança. A Vicky falou que existem vários aplicativos, etc. e tal. Não saia com pessoas desconhecidas, sem ter nenhuma referência próxima, para lugares que você vai sozinha ou sozinho, sem avisar pessoas que você conhece, porque os riscos são reais, e quando você é mulher, os riscos são reais, muito reais. Vezes mais dois. Mais reais que a média, vezes R$2. Então é isso, proteção contra DSTs e etc., e segurança, não saia com estranhos sem avisar pessoas que você conhece ou sem ter referências. E tem Acho outra que é coisa que eu isso. gosto de dizer, antes, falando de camisinha também, para muitos que talvez não saibam, né? É bem o que a Mari falou, né? A proteção é para também, não só para a gravidez, né, indesejada, mas também contra DSTs, né? A criança eu costumo dizer que é a melhor coisa que pode vir, né? Tem muitas outras coisas bem piores que podem vir com sexo sem camisinha. Muito piores. E a mulher sempre sofre mais, a minha gineco que fala. Ela diz, olha, verruguinha, homem tira no banho. Agora, vai lá ter coisa lá para dentro. Aí ela disse, querida, é doloroso. Eu falei, Deus que me livre. Mas assim, ó, vou começar. Porque já passei por isso, já quis ceder. Por quê? O que os caras falam? E assim, ó, aqui eu vou falar e todo mundo que tá ouvindo vai falar assim, ai, eu já ouvi isso. Gente, eu vou acabar com o sonho de vocês. Mas é o seguinte, o cara vai dizer, ai, mas eu acabei de sair de um namoro, eu só transava com a minha namorada. Então não tem problema fazer sem camisinha. É mentira. Outra coisa, não, mas eu acabei de fazer vários exames, eu tô limpo. É mentira. É mentira, gente. Eles vão inventar coisa do arco da velha para transar sem camisinha. E você vai ter que ser forte o suficiente e saber o seu valor para dizer não, obrigada. Não, obrigada. Porque eu não transo sem camisinha. Aí, se ele quer transar com você com camisinha, ele transa. Se ele prefere, já aconteceu comigo, preferiu não transar do que botar camisinha. Aí, não transou. E tá tudo bem. Porque eu saí de lá segura, obrigada. Porque aquele ali, imagina, cara, se ele não transou comigo porque tinha que botar camisinha, imagina quantas coisas não tinha ali. Porque ele deve fazer isso com todo mundo. Quantas ele conseguiu transar sem camisinha usando essa desculpa, né? Lógico, porque se a gente tá fraca da cabeça, se a gente tá com a autoestima prejudicada, principalmente se a gente tá... Porque acontece de apaixonar, né, Giz? Se a gente tá muito interessada na pessoa e tal, a gente sucumbe. Porque a gente pensa, ai, é a minha única oportunidade. Se eu não fizer isso agora, ai, meu Deus, ele não vai mais gostar de mim, ele nunca mais vai querer me ver, e blá, 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 blá. Sorte é tua. A carência é um péssimo conselheiro, né? Então, como é que a tia Renata falou aquela aí. vez? Toda decisão baseada na carência dá merda. E nesse caso pode ser uma DST.
Tá bom, amorzinho? E É isso. lembrando o episódio que a gente gravou com a médica ginecologista Jane Bedran, que ela fala muito, inclusive ela atende no SUS, então ela trouxe uma realidade bem específica, né? Mas ela falou muito isso. Basta uma vez e Uma. DST não tem cara, não tem cara. Limpinho, cheirosinho, arrumadinho, não tem Não. cara. Então, Exatamente. eu já caí nesse conto, tá, Eu gente? também. Quem nunca, eu Quem acho. nunca? Enfim, se você nunca, eu Eu te também. admiro muito, porque eu já caí nesse conto e a gente se expõe a um risco assim que o dia seguinte, pelo menos para mim, sempre foi assustador quando eu caía nesse conto. Eu também. Eu A sempre próxima tive ida ao medo. ginecologista, sim, é um negócio do tipo, meu Deus, o que que eu fiz na minha vida? Olha, eu ia rezando e voltava agradecendo. Porque realmente é um Ah, risco. mas E vamos assim, para a ó, parte. não adianta reclamar também. Tu assumiu o risco, a responsabilidade é tua. O cara jogou a dele. Se tu aceitou, a responsabilidade é somente tua. Acabou. Vamos para a parte prática, da parte boa do sexo casual. Ah, Tem a eu só parte boa, queria. né? Com camisinha é tão melhor, mas, né? É mais tranquilo. É, é mais tranquilo, né? Vamos dizer assim, sem camisinha é diferente do que com camisinha. Mas Não, eu só queria dizer a uma coisa tranquilidade antes da emocional gente vale tudo. continuar. Nada paga. Eu queria falar sobre, antes da gente continuar, que a Rê falou agora que a responsabilidade é somente sua, né, de transar com ou sem camisinha. Caso considere avaliar, caso você tenha saído com alguém que você pediu para usar proteção e a pessoa se recusou e forçou o sexo assim mesmo, ou ela colocou a proteção e durante o ato ela tirou a proteção, avalie que isso não foi um Ah, sexo não, isso não. consensual, porque ele não aconteceu da maneira que você queria. Não se sinta culpada por isso, caso tenha acontecido com você. A vítima não é a culpada. Não. Vocês tinham um combinado que não foi estabelecido, que não foi seguido, né? Eu já aconteceu comigo, Já tá? De também tirarem a comigo. camisinha durante e eu Comigo só também. perceber depois. Então, isso é super difícil de tu lidar. Foi um sentimento, assim, de tipo, de ter sido usada é bem forte. E esse Duvido. também de aquela forçadinha que tu sabe que se não tivesse a forçadinha, tu não teria feito, teria ficado tranquila. Mas aí considere isso um abuso. É. Então, saiba, né? Saiba diferenciar quando é um sexo É, eu em que tô. as duas partes estão em comum e consensual É, acordo, daquele em que você foi forçada a fazer algo que você não queria. E aí, quando você é forçada, por alguma razão pelo outro, né? Com conhecimento ou sem, aí você foi uma vítima do processo, você não era responsável por isso. você só é responsável quando você fala, ai, tá bom, querido, vem. Tá? Exatamente. Fala, Vitória. Tu ia falar e não te interrompendo. Não, eu só suspirei. Fiquei pensando. Nossa. Lembrando do sexo casal que É, faz sentido. não, Saudades. a Vicky estava interessadíssima em falar das partes boas. Então, Vicky, me conta um Vai. pouco mais sobre as vantagens dessa prática. A vantagem é que é realmente assim, ó. Quando tu não tá afim do romance, que aconteceu já muito comigo, né? Tu ainda, né? Todo mundo tem vontades, né? E eu acho legal essa parte de sexo casual, principalmente quando há respeito, né? E a gente falou ali na nossa abertura, quando há quando as pessoas não mentem umas para as outras que não é um sexo, apenas um sexo casual. Eu acho bem importante quando se tem, né, a prática do sexo casual, deixar claro que é um sexo casual e que ambas as partes não estão ali para constituir família, né? Ninguém está ali para ver pensando em casar. Todo mundo está A gente ali só quer apenas ser para feliz por transar. um dia, né? Ou dois, três, mas que seja claro que seja só aquilo ali e seja só um sexo casual, sabe? Não incentive a outra pessoa a acreditar que tu pode casar, namorar, ter filhos com ela, né? Ah, Se isso não se é isso chama, mesmo que tu queira. isso se chama responsabilidade emocional. Porque muitas das merdas que acontecem, gente, eu sou uma pessoa que vou dizer, eu acho que o sexo casual ele foi muito importante no meu desenvolvimento como mulher, no sentido de me conhecer, de saber o que eu gosto, porque quando passa muito tempo num relacionamento ainda mais nova, tipo, que eu só tive aquela experiência, tu não conhece quase nada, né, gente? Vamos ser bem sincera que
acaba que tu só sabe uma coisa. E aí foi importante e é muito legal para se conhecer, tal, principalmente se tu se respeita, né? Se tu toma os cuidados, tal, e se tu se entrega, e aproveita, tal. O meu negócio depois, quando acabou esse negócio de descoberta, foi que eu comecei a me apaixonar. Então, assim, aí eu já comecei a não ver mais graça no sexo casual. Para mim, acontece? Acontece, às vezes tá ali, faz parte, tal, legal. Mas assim, PA, que no caso é o patrocinador da alegria ou pau amigo, no meu caso que sou hétero, não é uma coisa que eu guardo mais, porque já não existe mais. Eu não quero mais me iludir. Mas por quê? Vou chegar lá. Porque o que eu fazia? Eu era descoladona, bonitona. Uhul. Não, você não quer se apegar? Uhul, nem eu. Imagina se apegar. Corta a cena, a Renata está chorando porque se apaixonou e o cara não. Óbvio, eu deixei para ele claro que eu não queria nada, ele deixou claro que não queria nada. Agora, eu só faço essas coisas quando é bem conversadinho. Tá, Não mas a primeira daí... vez. Não a primeira vez, mas eu digo a repetência. Quando começa a repetência, vai ter que ficar bem conversado. Tá, mas daí, nesse caso, vou analisar, né, a situação da Vai, Renata. analisa. Nesse caso, não foi verdadeira contigo, né? Não fui, mas o que eu estou dizendo? Porque a maioria, eu acho que não é. A gente quer ser a desapegadona do rolê e depois sofre. As minhas amigas, um monte de gente que vem falar comigo, fala isso. Porque a gente estava ficando direto. Primeiro que ficar sério não existe, né, gente? Segundo, aí vai... a gente estava ficando direto vários meses e não sei o quê. Tá, mas o que tu falou para ele? Não, ele não queria namorar, mas eu achei que um dia ele ia ver o tesouro que ele tinha do lado dele. Gente, isso já aconteceu comigo. Minha última desilusão foi isso, mas eu me culpo, porque eu não deixei claro pro cara, entendeu? Eu achei que o cara tava na mesma vibe que eu, e não. Eu era a patrocinadora da alegria e eu tava me apaixonando. Aí eu vazei fora. Eu fui sincera e vazei fora. Cara, por isso que a gente fala tanto no começo sobre conhecer o seu estado emocional. Eu conheço casos, né, de gente que está em relacionamentos sérios, longos, casamentos, etc., de relações que começaram casualmente, que eram realmente só sexo, que daqui a pouco... E eu acho que essa questão da relação sexual é tu não ter nenhum compromisso com o outro, no sentido de vocês terem total clareza que qualquer uma das partes pode ter envolvimento com outras pessoas. E eu conheço gente que hoje namora ou casou, mesmo sabendo que quando estava lá no começo, estava sem compromisso nenhum. Então, pode acontecer de um sexo casual virar relacionamento e casamento? Pode. Mas tem que tomar muito cuidado com essa expectativa que a Rê traz, né? Do tipo, nossa, ele vai perceber a joia rara, maravilhosa que não, mas passou. eu vejo uma diferença. Veja bem, tem 2 tipos de sexo casual, na minha opinião. Que é o caso que tu tá na festa, ficou com o cara, tal, vocês continuaram, transou e tchau. Isso é um. Aí isso Sim, não tem, claro. isso não tem ainda apego emocional. Agora, tem uns casos assim que as pessoas, porque não é só o homem que faz, que envolvem de uma maneira, daí, tipo, sai toda semana para transar. Nesse ponto que eu ia chegar. Mas isso já tá indo para um sexo não casual, né? Porque então, será que isso acho... é sexo casual? Então, acho que era 3 tipos. Tem mais um tipo. Então, quais são os tipos? Que eu conheço mais um tipo, assim. Que é aquela pessoa que é legal, o sexo é massa, ela é uma pessoa legal, mas tu não namoraria com aquela pessoa. Tu não quer ficar com aquela pessoa. Eu não consigo transar com essa pessoa. Mas o sexo é massa? Renata. Victória, sem julgamentos. Nosso podcast é sem julgamentos. Pra mim... A gente pode usar mule, boina e transar com quem quiser. Renata, não. Eu nem levei meu mule pra Floripa.
Mas a Renata pode transar com quem ela quiser. E se ela Não, não porque quiser? pra mim é uma coisa minha, tipo assim, Não sei, né? eu não consigo repetir transa de uma pessoa que eu não tenho interesse nenhum. Nossa, gente, assim, ó, vou falar pra vocês que eu, num momento da minha vida de bastante descoberta, eu tive um rolinho que durou, assim, um determinado tempo, sei lá, 3, 4 meses, com encontros bem frequentes, tipo, toda semana, às vezes 2 vezes por semana, com uma pessoa que eu jamais revelarei, jamais, apenas a minha melhor amiga da vida, que é a pessoa que eu chamaria para esconder um corpo, é a pessoa que sabe, de tão bizarra que eu acho essa pessoa com posicionamentos os mais diversos, tá ligado? Tipo, cara, a pessoa não tem nada a ver comigo em vários aspectos. Sociais, culturais, enfim, nada, 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 ideológicos, políticos, nada. Só que pensa, por um acaso, num rolê muito aleatório, a gente acabou ficando conversando até altas horas, assim, porque sabe aquele negócio que de repente você tá sozinha com aquela pessoa e não tem mais o que você fazer e você segue ali conversando, 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 e eu não vou revelar nem o gênero da pessoa que é para os meus amigos não começarem a fazer conta. E aquilo, tá ligado? E aquilo foi muito além, e dali aquilo virou um papinho de WhatsApp, e dali aquilo virou um dia que a gente saiu casualmente só para tomar um chopinho, e aquilo virou um casinho, que eu escondia sendo solteira e a outra parte sendo solteira também, de vergonha de saberem que eu tava saindo. Mas, gente, pensa que eu transava feliz e que era um negócio assim, ó, que não tinha explicação, tá? O que acontecia, a química que rolava, onde aquilo chegava, não tinha explicação. Eu realmente só parei de sair porque a galera começou a desconfiar. Teve uma vez que um amigo meu falou assim, cara, tô sentindo uma tensão sexual. Eu falei, claro que não, não viaja, nada a ver, capaz, que nojo. E daí parei de sair. Mas Mas eu aí sei isso é que para outra. casual? Claro que é Esse eu casual. acho que é o verdadeiro sexo casual. Claro que é casual, por que não é Eu casual? não acho que é casual, acho que é um tipo de relacionamento. Claro que não, porque eu saía com outras pessoas e a outra pessoa saiu com Ah, outras tudo pessoas bem, também. mas já era meio Tipo, combinado. Para mim, casual é casualmente. Opa, oi, não, tudo não, bom? não, não, não. Estamos aí. Veja bem. Aqui é Agendado, o. agendado com frequência. Não. Não acho que é casual. O casual é sem compromisso de obrigação nenhuma. Ah, Tipo, tá. transei com a pessoa hoje, amanhã é aniversário dela, e eu não vou dar parabéns, eu não vou comprar presente, entendeu? Ela ficou doente, eu não vou lá cuidar. Mas se não é meu É namorado, isso, não tem que tipo, comprar presente mesmo? Nem mas pro o que Já cara que comprei tu pra dá muito toda ficante. Já semana. comprei presente pra o muito que ficante. eu não acho, eu não, Que porque vergonha! tu mesma falou que ficante sério não existe. Que ficar Não, sério não existe. Se não. se eu não tô namorando com a pessoa e tô transando com ela de vez em quando e não devo satisfação nenhuma da minha vida para ela e só saio com ela quando eu quero, se eu tiver afim, às vezes eu deixo ela no vácuo no WhatsApp por dias. É casual. É casual de figurinha repetida. Pronto. Vamos... Mas é casual. Meu Um Deus, sexo com Renata. PA é casual, mesmo que ele seja Tá. frequente. Porque Ah, eu não acho que tem a nossa um. conversa é para isso, é pra gente chegar num. Né? Eu Tá. enxergo. E assim, Como não chegar, né? euzinha, tenho muito mais. Acho que todo mundo tem isso, né? Mas eu tenho muito mais liberdade como é que eu vou desempenhar todo o meu potencial Ah, minha califa! quando eu repito a pessoa. Tipo, cara, Ai, a com primeira certeza. vez. É Primeira intimidade, né? vez então, e é muito legal, aí isso é uma coisa, é muito legal ter intimidade, pelo menos para mim, sem ter essa prisão que é o sentimento por trás da intimidade, ou o zelo, ou o cuidado, sabe? É muito nítido para mim esse colocar na pessoa sentimento, me coloca numa responsabilidade assim de, tipo, mas o que essa pessoa vai pensar de mim se eu fizer isso aqui, tá ligado? E Exatamente. aí é uma construção. E vindo dessa coisa de ter intimidade, eu por muito tempo achava o sexo desse de conhecer na noite, e sair, transar no primeiro encontro, transar a primeira vez que conhece, então, eu achava ruim, né? Primeiro por ser julgada, que eu mesma me julgava, né? Toda a minha criação. E segundo porque não tinha intimidade, então tipo eu falava, não transa no primeiro encontro porque não tem intimidade, mas às vezes tu é uma intimidade que não precisa ser tão íntima, né? Até para não ter esse Não. zelo, Eu esse acho que cuidado. Então,
Eu acho que tem momentos, assim, que nem no momento lá atrás, quando eu tava me descobrindo, pra mim era muito legal. Eu adorava, não queria namorar ninguém, eu gostava de sexo casual, tal, beleza. Hoje, eu já busco um pouco mais intimidade. Hoje, eu já tenho um pouco de saudade da intimidade, porque é muito gostoso. Tu saber o que o outro gosta, o outro saber o que tu gosta, como tu gosta, explorar coisas novas junto com uma pessoa que tu tens intimidade para pedir, para explorar novas ideias e vamos lá não sei aonde. Gente, inclusive, canal Em Maravilha. Mulher, tá? Nós queremos ir lá conhecer uma casa de swing, só para contar para vocês. Para Isso contar aí, para alguma Vanessa casa. Chan. Conhecem alguma casa de swing legal, indiquem. E É. se alguém que conhece, inclusive o dono, O quiser nos dono, patrocinar, a gente quer a ir. gente divulga. A gente A gente divulga nome, quer. divulga experiência. E assim, ó, imagina, se tu tá ficando com alguém que tu tens essa intimidade de dizer e falar assim, eu, querido, vamos lá conhecer, vamos, sabe assim? É coisa que tu não pode pedir, assim, pra qualquer pessoa. Então, hoje, 6 anos que eu tô solteira, tipo, hoje eu sinto menos falta do casual, bem menos, eu não, quase não sinto falta do casual, assim, mas tem um pouco mais de falta da intimidade, eu acho gostoso a intimidade. Então, eu passei por um relacionamento longo quando eu ainda me relacionava, tipo, era um relacionamento com um homem que em muitos momentos a gente tinha bastante liberdade, eu era bem mais nova, enfim. A gente tinha bastante liberdade, a gente descobriu muitas coisas juntos e a gente experimentava muitas coisas e falava muito sobre desejos, fetiches, etc. Mas eu não conseguia, eu tinha um bloqueio tão grande com a minha atração por mulheres que eu não conseguia falar sobre isso com ele. E aí tinha um caso, né, que era bem específico, ele tinha um caso na família, de uma menina da família que tinha se assumido, e aquilo não tinha sido bem aceito pela família e tal, e aquilo criou para mim um bloqueio maior ainda, sabe? Porque eu percebia que ele não tinha ambiente para receber a informação que eu tinha para dar. E daí eu acabei nunca tocando nesse assunto, enfim, nunca levando isso para dentro do relacionamento. Depois, quando eu terminei, acabei namorando uma menina, daí terminei, daí namorei outro cara, daí terminei, já namorei muita gente, né, gente? Como vocês podem ouvir, vocês podem perceber. Não, brincadeira, eu tive relacionamentos sérios mesmo, eu tive 3. E esse é o quarto, enfim. Daí eu tive esse espaço que eu fiquei solteira, depois de passar por todas essas relações em que eu não conseguia ser transparente, porque eu tinha medo do julgamento, em que uma das primeiras coisas que eu fazia, e aí isso é muito característico de vários dates que eu tive, num primeiro momento, assim, que eu tinha oportunidade de falar, olha, eu sou assim, eu gosto desse tipo de coisa, eu saio, sabe, já falava com que tipo de, tipo, eu saio com homem, eu saio com mulher, eu gosto disso, já fiz isso, já fiz aquilo, tô afim de fazer aquilo outro, tipo, eu já botava tudo na mesa e falava, ó, é isso aqui que tem para servir pro senhor, pra senhora, para quem tiver aqui. Tá interessado, os senhores, as senhoras, senhores e senhoras, enfim. Então era muito assim, eu jogava muito isso já no começo, com medo de quando eu criasse um laço, eu não conseguisse ser tão transparente, né? Mas, ao mesmo tempo, foi com pessoas de relacionamentos completamente casuais que eu tive as minhas experiências mais pouco convencionais e mais legais com relação a sexo, porque eu tinha Uhum. pessoas, eu tive muitos relacionamentos desse que a rede disse que não era sexo casual e eu defendo que era, pessoas que eu saía várias vezes e não tinha obrigação nenhuma com elas, e Certo. saía com várias ao mesmo tempo. E e eu conseguia levar o pouco de confiança que eu tinha, porque quando você vê uma pessoa, algumas vezes você cria uma confiança, né? O mínimo. Eu Uhum. conseguia passar, tipo, que é meio que isso que tu falou. Eu, tipo, vamos lá conhecer uma casa de swing, vamos conhecer um outro casal, vamos entrar no aplicativo para conhecer uma pessoa, uma terceira pessoa. E foi nesses momentos em que eu não estava afetivamente envolvida com alguém que eu consegui me permitir, mas eu estava Legal. com alguém que eu já conhecia. E é uma coisa que eu sempre falo, eu lembro que esse papo nasceu até na nossa conversa final de semana que vocês estavam aqui em casa. Tem medo de fazer homenagem por isso, por aquilo, por não entender, por não conhecer e tal. E eu lembro que eu falei isso para vocês, é importante que seja com pessoas de confiança. Eu Uhum. acredito que sexo casual, para você se permitir de verdade, também tem que ser. É. Tem que ser com gente que você confia, porque gente, lembrem sempre, nós somos mulheres, as coisas 2 vezes piores para nós, tá? Só para lembrar.
a gente não é só a vulnerabilidade de você se magoar ou não gostar. Tem o risco de você sofrer uma violência, então não deixem esse risco de lado. Mas, nossa, para mim foi porta para muitas coisas massas, assim. Inclusive para várias coisas eu olhar e falar, meu, odiei, nunca mais quero repetir isso aqui na minha vida. Mas eu acho que é até um momento de experimentar coisas para depois tu ter um repertório e repetir. É isso aí que tu falou, experimentar. Tem um portfólio, eu né? acho Chegar que num encontro, tem várias assim, coisinhas, um portfólio em PDF ilustrado. Várias loucurinhas. Eu acho que o sexo casual é muito mais de autoconhecimento e de saber o que tu vai gostar, para qualquer um não chegar e te dizer, não, é assim que faz ou é assim que brinca, sabe? Eu acho muito mais, é muito legal, né? Eu sou um entusiasta. Eu gosto também. Eu só não fico repetindo demais que eu apaixono, mas eu gosto. Eu consigo separar muito bem, sabe? Eu acho que... Eu também, por 2 encontros. O terceiro já fica difícil. Eu conheço muita gente legal, né? Então, eu consigo separar muito bem. E eu falei pro meu irmão, hoje eu acho que a gente estava num grupo no WhatsApp, que a gente tem junto, e eu falei a seguinte frase. Melhor com amigo do que com inimigo, né? É bem mais fácil tu ter a confiança, segurança em fazer sexo casual ou qualquer outra coisa com um amigo do que com alguém que tu não conheça. Ai, né? gente, eu Mas sou tem muito que saber canceriana. levar, Renata. Eu sou muito canceriana. Mas agora eu tô tipo que nem a Mari, sabe? Eu já coloco as cartinhas na mesa, já boto, se eu não falo nada, é porque eu só vou usar aquele dia ali e acabou. Agora, se eu falo, ou se eu espero um pouco, daí vai vir cartinha na mesa, vai vir um baralhinho. Aí agora eu tô falando, porque eu já me machuquei muito. Porque daí eu acho que a pessoa tá respondendo na mesma que eu, aí eu não quero perguntar para não intimar, papapá. Mas aí o negócio virou 1 mês, virou 2, virou 3, virou 4. Daí, meu cara. Mas é isso aí, Rê. Eu acho que essa autorresponsabilidade emocional é extremamente importante. Eu acho que sexo casual não é para todo mundo. E ninguém tem que se sentir na obrigação de conseguir manter relações desse tipo, assim como também ninguém tem poder aí ou autoridade de falar, se a gente saiu 3 vezes, você me deve satisfação sim, se não existe nada conversado ou combinado, né? Mas eu acho que é evitar se colocar nessa posição, sabe? Se você não consegue lidar com isso, evite se colocar nessa posição para não gerar frustração para você e para outra pessoa. E para não se colocar em posição de sofrimento, porque quantas vezes a gente vê pessoas ali na mão da outra por muito tempo, uma sendo fiel e a outra curtindo a vida adoidado, e aquela que está sendo fiel está num relacionamento sozinha. E a culpa não é da outra que está saindo adoidado, porque não existe um combinado quanto aquilo. Que por alguma razão a pessoa se submeteu a ficar ali, enfim, é meio triste, mas acontece. É importante ser verdadeiro com quem está nesse relacionamento. Saiba o que você quer de verdade, para depois se relacionar mesmo que casualmente com alguém. Seja honesto com você, sabe? Eu não sei lidar com sexo casual. Eu vou me apaixonar no 3º encontro. Não tenha sexo casual. Né? Ou tenha 1, 2, acabou. Não tenha 3 encontros, né? Seja honesto com você, se conheça primeiro e depois adentre ao mundo do sexo casual. Eu tive 2 situações que aconteceram comigo, assim, em que eu fui fortemente, como é que eu posso dizer, julgada, provocadora de sofrimento em outros. Mas foram de responsabilidade emocional. Mas o que rolou, assim, nos dois casos eu fui super transparente, como geralmente sou, né? De uns tempos para cá, gente. Quero só dizer, se você saiu comigo há muito tempo atrás, desculpa, realmente. Talvez quando eu tinha uns 20 anos eu era meio estranha. Mas, enfim, assim, quem não era?
Foram 2 casos em que nos 2 casos eu tive essa conversa. Eram pessoas que eu já conhecia de outros carnavais, tá ligado? Gente, não era assim uma pessoa que surgiu do Tinder do nada. Era gente que eu já tinha saído em outras épocas que eu tinha sido solteira. E aí, quando eu voltei a ficar solteira, a gente voltou a se encontrar e geralmente isso acontece, né? Isso acontece. Quando você fica solteiro, você posta um negocinho no Instagram, já vem 500 mil de pessoas que estavam adormecidas nas suas tumbas, levantam Sim. e vêm mandar direct. E aí eu lembro que eu tive essa conversa com essas 2 figuras, né? Ó, nós não temos nada, tá? Nós não temos nada. Estou solteira há pouco tempo e assim pretendo continuar por bastante tempo, ok? Ok. Só que não. E aí rolou cobrança logo em seguida, entendeu? Daí não E dá. aí, meu Deus, rolou textão, porque olha o que você fez comigo, porque a gente estava junto no final de semana, e eu soube que ontem você foi em tal lugar, e você não me falou nada. Eu falei, cara, mas eu falei pra você que nós só tava saindo ainda ali fazer um negocinho, tá ligado? E aí, teve um caso específico, que era um menino, que ele me levou passar o final de semana numa pousada, e foi super legal, e a gente, tipo, comemos fora e tal. E aí ele veio com essa cartada, ai, porque eu te dei um final de semana de princesa. Eu falei, sim, porque eu mereço namorando com você ou não, princesa que sou, né? Mas eu falei, tipo, cara, você deu porque você quis, eu não pedi. Primeiro, você ofereceu. Segundo, você ofereceu ciente das condições, sabe? E ainda falei, tipo, teve um momento do final de semana que a gente estava jantando e ele ainda falou assim, é uma pena você não querer se abrir para namorar comigo, porque eu posso te dar... te fazer feliz como nenhum outro relacionamento te fez e tal. E eu falei, cara, não é que eu não quero namorar com você, eu não quero namorar agora, eu não quero namorar, não tem nada sério aqui, e não vamos falar de sentimento que vai estragar o final de semana. E daí, quarta-feira, ele veio com cartada de que eu tava sendo escrota com ele, sabe? E eu falei, tá, então a gente vai parar de sair, porque eu gosto muito da tua companhia, a gente se diverte horrores, você é super divertido, engraçado, o sexo é extremamente gostoso, mas a gente vai parar de sair. E rolou depois também mais ou menos parecido, assim, eu dizendo, olha, eu não quero nada sério. E a pessoa propôs se mudar para minha cidade, assim. Eu falei, cara, eu tô me comunicando com você. E daí essa pessoa veio com essa cartada. Tá, mas é que, na verdade, eu achava que eu ia conseguir quebrar esse seu, sabe? Essa sua frieza, eu ia conseguir te mostrar o que eu posso ser para você e tal. Tipo, geralmente, e quem foi que falou? Giovana Fagundes. Giovana Fagundes, sempre falo dela aqui, uma comediante que eu gosto muito, postou um vídeo, um reel sobre isso essa semana. Quando o outro não faz algo com você, por qualquer razão que seja, não te responde no WhatsApp, não atende uma ligação, não está disponível para um almoço, na maioria das vezes não é nada sobre você, é sobre ele com ele mesmo. Lógico. Ele está ocupado, ele está cansado, ele não está afim, ele está em outro momento, ele está com problemas. Então, é claro, e aí acontece às vezes da pessoa falar, nossa, eu não quero namorar, e 2 semanas depois ela aparece namorando outra pessoa. Enfim, esse é um caso sou um pouco mais complexo. rainha disso. Eu sou casamenteira. A Mariane falou e olhou para a janelinha da Renata. Sério, essa aí eu vi o bullying. Acontece! Cara, querem namorar, me beija, gente, que olha, esse ano eu beijei pouquíssimo. Vem, me beija que na outra semana tá namorando. Até aqueles convictos que olham para ti e falam assim, ó, não vou namorar, não quero, não é isso que eu quero para a minha vida. Aí o que eu faço? Porque eu, graças a Deus, eu nunca fui. Para dizer que eu nunca fui, talvez o primeiro menino que eu fiquei mais tempo, que eu não tinha experiência nenhuma, então eu tinha acabado de ficar solteira, o primeiro cara que eu fiquei tipo 3 meses com ele, já, meu Deus, apaixonada. Aí com ele, eu não sabia como que a dinâmica era, entendeu? Agora, depois dele, nunca mais. Ninguém pode me dizer que eu mandei textão, que eu cobrei, porque estava onde, porque pegou o quê. Não, eu tenho orgulho disso, nunca. Por quê? Porque eu sempre assumi a responsabilidade de ser uhul, né? Não quero nada com ninguém. Mas... Por quê? O que ela tinha me acusado? Que os caras namoram depois que te beijam. Mas e aí, cara, é impressionante. Aí eu comecei a me sentir mal no final. Eu falei, gente, mas quando eles falam, queridas amigas maravilhosas, quando eles falam assim, não quero namorar, eles não querem namorar contigo, tá? Não, porque... Renata, pode ser que não queira namorar mesmo. Não, é que olha só, não, porque veja quando bem, aparece veja alguém, bem. aparece, gente.
Mas olha, Rê, exatamente esse é o ponto. Não é que ele tá dizendo que ele não quer namorar contigo. Ele não quer namorar naquele momento, naquele contexto, e com você, não por causa de você, mas por causa do que ele dias ele quer. Dali 3 dias ele muda de ideia. Mas uma outra pessoa ter provocado nele alguma coisa que fez ele mudar de ideia não faz você ser insuficiente. É isso que eu quero dizer. Talvez só o teu sexo seja bom cara pra ele. Talvez ele goste muito do teu sexo. Gente, mas tá tudo certo, porque sempre que acontece isso, não são pessoas assim que eu estava mega apaixonada, nada disso. Mas eu sou casamenteira. Mas eu entendi o que tu quer dizer, eu concordo, eu acho isso também. Sempre vai ter, assim como aparece um monte de gente que a gente fique nem se interessa. Sim, gente, isso aconteceu comigo. Eu tava super, hiper, mega feliz, solteira, curtindo absolutamente a minha vida de solteira e dizendo aos 8 ventos, não eram nem aos 4 ventos, falando, cara, eu não vou namorar com ninguém. Não é, esse ano é o ano de eu focar no meu trabalho, de eu isso, de eu aquilo, tal, bem. E a Cláudia passou. Cláudia assim, bateu na porta com passou na esquina, que assim, ó, deu uma passadinha na esquina, bateu na minha porta com 2 cupcake Red Velvet da como é que é? Né? Cupcakeria ali do Santo Antônio. Fairyland. E, cara, eu sei lá, gente, o que aconteceu, tá? Eu sei lá, eu não sei explicar. Eu perdi completamente 200% da minha pose de bandida e totalmente a minha credibilidade, tá ligado? Arriei todos os pneus, mas eu não tinha intenção de fazer isso. Eu não estava procurando alguém para isso acontecer. Isso aconteceu e inclusive eu sofri, tá? Quando isso aconteceu, eu sofri. Kelly, minha amiga maravilhosa, é prova disso, porque eu falava para ela, pelo amor de Deus, joga água na minha cara, me dá um banho gelado, me bota na piscina de gelo, me ajuda! Eu preciso sair dessa, eu não consigo! Então, não se sintam culpadas as pessoas que escutam isso e depois as outras pessoas começam a namorar. Não é de propósito. Mas eu não falei dizendo que eu me sinto culpada. Eu só tô dizendo que eu era casamenteira e que quando a pessoa não quer namorar, ela não quer namorar. Entendeu? É alguma coisa que clica e vai, e é isso. Será que eu corto essa parte? As pessoas vão me interpretar errado? Não, eu acho que depois eu salvei. Quando vão querer te beijar, quem quer namorar vai querer te beijar. Isso. Eu beijei tão poucas pessoas esse ano, gente. Acho que vale o incentivo. Acho que dá pra deixar. Tá bom. Pessoas que querem começar a namorar, a Renata tá disponível de segunda a sexta. Me beija, gente. Não, para beijar só sou disponível final de semana, sou horário nobre. Ai, achei chique. Ai, gente, eu tô com tanta preguiça. Quero falar uma coisa. Quero falar 2 coisas. Fala até 3. Uma. Tá, não, mas eu vou falar 2. Uma. Quando a gente está em um aplicativo de relacionamento e tal, e acaba conhecendo pessoas casualmente, e quando eu estava muito nesse modo operandi, eu não estava a fim de conhecer alguém para botar dentro de casa, eu estava a fim de conhecer alguém para dar um rolê e transar gostosinho e acabou, sabe? Era isso aí que eu queria, beleza. Eu não me dedicava muito em conhecer a vida daquela pessoa. E aconteceu de eu sair com pessoas, mais de uma vez, comprometidas, que estavam em aplicativo de relacionamento se pagando de solteiras, que tinham redes sociais que não diziam absolutamente nada sobre relacionamento nenhum, nenhuma foto, nenhum comentário, nenhum destaque, nenhum story, nada. Inclusive, teve um menino que eu saí algumas vezes que eu descobri que ele era noivo. Ele me levou para sair sexta e sábado, como diz a Renata, no horário nobre. Como é que o cara te leva a sair em horário nobre se ele é noivo? Então passa pela tua cabeça que ele tem um relacionamento. Então, acho que isso é uma coisa que também, claro, consciente, gente, não tô aqui para julgar ninguém. Quem quer sair com gente comprometida, tudo bem, né? Cada um sabe de si. Já fiz, não sei se faria de novo, mas já fiz. Não tenho vergonha de dizer que já fiz consciente, mas muitas vezes fiz inconsciente. E depois que descobri que fiz, ainda fiquei com medo de ser perseguida, de ser atacada, de ser exposta. E realmente, tipo, eu lembro ainda de um caso que eu tirei vários prints da conversa em que o cara falava, não, sou solteiro, não sei o quê, não tem ninguém, tal, nanana. Foda, né? Porque teve um... E aí tu fica depois passando ainda por ruim, enfim, né?
Então, Eu não te julgo, alerta. né? Porque a gente não pode julgar, né? A próxima, sendo que o erro, talvez o erro seja o mesmo. Mas acontece, e tem várias pessoas, né? Tem pessoas que a gente sabe que namora, estão em aplicativos de relacionamento e estão ali pagando de solteiro. Aí tu abre uma rede social, não tem um indício de que tem alguém. Então ali e segue o baile tendo sexo casual, tendo vários sexos casuais, né? Com pessoas que não sabem que eles são noivos, namorados, casados, enfim. E, cara, e realmente é uma coisa que a gente não tenta saber quando a gente tá tendo um sexo casual, porque não faz diferença nenhuma para outra pessoa, mas quando tu descobre, é um sentimento de ser usada, né? Se tu não sabe. Já me aconteceu os dois casos também, eu saber e não saber. Eu sabendo nunca. Mas eu nunca usei muito aplicativo, sabia? Eu tive 2 encontros, assim, que eu usei o Happn, não rolou sexo, assim, e eu não gosto do mecanismo do negócio ali, como é que fala? Do aplicativo. E o que eu ia contar alguma coisa que eu esqueci. Fala, Mari, que a Mari estava com alguma Ou coisa. Scooby. Não, eu ia falar de aplicativo que eu usei muito, muito mesmo. E eu acho que depende muito da dinâmica que tu usa para ele fazer sentido ou do que tu está procurando, É sabe? Mas assim, em geral, quando era, porque o objetivo era sempre esse, assim, de encontros mais casuais, eu não me aprofundava muito em nenhuma informação que não fosse para minha segurança, entendeu? Eu só fazia questão de entender que aquela pessoa era uma pessoa real, de descobrir aonde ela trabalhava, ou se eu tinha amigos em comum com ela, ou pelo menos referências de pessoas conhecidas, para testar as condições da minha segurança. E os meus primeiros encontros sempre com outras pessoas junto, ou em lugares públicos, ou com gente sabendo onde eu estava, com quem eu estava e tal. Gente, eu pedia foto do RG, tá? Da CNH. Falava, vai, beleza, se a gente encontrar, manda foto da tua CNH para eu mandar pra minha amiga. Sim, eu sempre Assim, faço isso também. Eu peço CPF. CPF, porque endereço. não dá para dar bobeira. Não, é Eu nossa mando segurança. pro meu irmão, normalmente, localização em tempo real. Isso E também. o Instagram do cara, né, obviamente. Eu vou dizer assim, essas seguranças assim eu sempre tive. Até assim quando eu conhecia, porque eu viajo muito, então aí conheço a galera na festa e tal, mas aí eu só saio assim da festa com a pessoa mesmo se eu tenho uma referência. Se alguém vem e me diz assim, não, tá tranquilo, pode ir, tá tranquilo, tá favorável. Mas senão eu tenho um pouco de medo, mas já fiz umas inconsequências assim. Quem O meu, nunca, o né? meu, o meu anjo já trabalhou, gente, meu Deus Aham. do céu, meu anjo já trabalhou, esse O meu querido. O acho que meu desistiu de anjo mim, esse que também eu já tô trabalhou. largado aí. Ai, cara, mas eu sou uma. E a gente tava falando sobre os tabus, né? Do quanto isso é proibido, quanto. Gente, aquela máxima que fala assim: o cara quer transar com uma virgem, mas quer pegar todo mundo. A conta não fecha. Então, ou a gente assume a nossa. Eu, assim, eu acho. Às vezes eu acho que eu deveria rever, assim, porque eu sou uma pessoa muito livre para falar sobre esse tipo de coisa. Mano, eu contei para minha avó que eu comprei um vibrador novo, para minha avó. A minha avó faz 93 anos amanhã. Linda. Ela ficou chocada com a informação. Eu tenho que filtrar um pouco o que eu falo, que para mim é muito normal. E quero dizer que depois que eu comprei o sugador, gente, sugador é um negócio que faz tu sentir menos falta. É sério. A minha amiga que a gente comprou junto para dividir o frete, a minha amiga falou assim: o problema do sugador é achar um homem que faz igual. Tipo Complicada já. isso. Tipo isso. Cara, eu vou estar R$ 199. Eu vou fazer propaganda de graça. Comprei no Arrava com H. AHAVA. Arrava Sex Shop, em Blumenau. Eles mandam para o Brasil inteiro. 199. Gente, bom, tá? Bom. Aí, só para ilustrar mesmo. Daí por isso que eu tava falando. Porque eu falo essas coisas assim, ó, muito assim. E eu acho que eu tenho que cuidar. Eu fico me regulando se eu tenho que cuidar, porque a maioria das pessoas é tabuzenta, entendeu?
E eu não sou. Cara, isso daí já me levou para uns lugares bem ruins, assim, porque eu também não sou. E, e aí é difícil porque eu já falei dessa, como é que fala? Quando metáfora aqui, que é aquela metáfora do não adianta tu querer dar R$ 100 para uma pessoa que só conhece a nota de 2, né? Que nunca viu a nota de 100. Então, Exatamente. às vezes a gente vai, por não ser tabuzenta, por não ter problema nenhum com isso, por não julgar os outros por isso, a gente acaba falando em ambientes que não tem condição de absorver isso e sai mal falada, perde credibilidade, a pessoa acha que tu tá dando liberdades para ela. Comigo rolou um negócio super chato, no ambiente de trabalho, assim, depois, sabe, depois do trabalho, uma conversa de bar com colegas de trabalho, que daí acabou chegando em sexo, e acabou chegando em sexo oral, e eu larguei alguma frase, assim, sabe? Alguma frase um pouquinho mais sobre desempenho, enfim. E aí aquilo ali, daí, tipo, rolou começou vamos fazer o tutorial, monta um PDF para nós, faz o passo a passo e tal. E daí eu brinquei com aquilo ali e para mim estava tudo certo. A gente está numa mesa de bar, deu uma brincadinha, todo mundo é adulto, todo mundo faz e tá tudo certo, sabe? E aí depois, uma pessoa desse grupo acabou tomando uma liberdade comigo que eu não gostei, com um comentário um pouquinho mais de baixo calão, sabe? Sobre uma outra pessoa também, e eu falei, cara, não te dei essa intimidade. Só que depois eu fiquei pensando, ele interpretou que eu dei. Então, eu tomo muito cuidado, eu fico muito quieta. É um assunto que ele tá assim. Eu tô aprendendo. Muito no meu meio pessoal, e aí, tipo, as meninas sabem o quão pouco, inclusive, às vezes eu compartilho coisas do podcast no meu perfil, porque o meu perfil tem muita gente do meu trabalho, e as pessoas não conseguem separar, às vezes, que dá para ser uma profissional competente e responsável e manter um podcast que fala sobre sexo casual, sobre abuso e Tu sabe violência, sobre que feminismo, enfim, né? Eu falei sobre Então, isso essa semana, eu acho. Ser uma pessoa que fala sobre sexo na internet, sobre coisas que são tabus na internet, sobre feminismo, e infelizmente, principalmente sobre feminismo, né? Porque eles entendem feminismo como uma total liberdade para fazer qualquer coisa. E eu sim. acho tão difícil tu se colocar depois num lugar de respeito, infelizmente, sabe? Porque não quer dizer que a gente fale sobre isso e que o nosso lugar mude, né? Parece que tu não se dá o respeito, né? Porque a gente não tem que se dar o respeito porque a gente tá, né? Só porque a gente tá falando de sexo em algum momento. A gente tem total liberdade de falar sobre isso. E vocês falaram sobre a conta não fechar, e eu tive uma discussão com um amigo meu uma época em que ele me dizia que se ele tivesse um filho, o filho dele ia comer, com essas palavras, todas as gurias, né? E eu perguntei à filha, porque se o filho dele ia fazer algumas coisas, por que a filha não, né? E brigamos. Eu falei que coincidência, como as coisas se cruzam, né? Essa semana eu estava conversando com um amigo, e aí ele me mandou eu tinha postado alguma coisa sobre achar o amor da vida, enfim, gente, eu sou romântica. E aí ele falou assim, tá difícil de achar um amor. E nós somos bem amigos. E aí eu falei assim, está difícil para ti que é homem? Imagina para mim que sou mulher e falo de sexo na internet. O cara tem que ser muito culhão para assumir, para bancar isso, porque tipo assim, toda semana eu vou estar lá falando sobre relacionamentos anteriores, sobre experiências que eu já tive, sobre o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu acho, o que eu não acho. Então, o cara tem que se vestir muito de si, tem que ser, né? Assim, na minha visão, o cara tem que ser um cara muito seguro, que detesto gente insegura, porque eu já fui essa pessoa insegura, ainda sou em algumas coisas, mas enfim, o cara tem que ser muito seguro para bancar e ouvir toda semana e dizer assim, amorzão, adorei, muito legal, sabe? Porque não é qualquer cara, não é qualquer cara. Uma vez, tipo, isso é de uns 10 anos atrás, gente. Eu tava num churrasco com amigos, assim, amigos de, tipo, anos também, galera que eu conhecia há 5, 6 anos, assim, não era nada recente, sabe?
E um menino que eu era bem próxima, inclusive eu tinha namorado, uma pessoa que era do círculo de amizade dele, assim, então, sabe, que já tinha trabalhado com ele e tal. E aí a gente entrou bêbados num jogo daqueles de verdade e consequência. E ali, tipo, ai, todo mundo solteiro, enfim, e aquele churrasco foi um pouco além, sabe? Ele passou um pouco, ele virou para um evento para maiores. E a gente começou a falar bastante de sexo, e falar bastante de putaria, mas tem um limite entre eu estar falando e eu estar te dando abertura para algo. E aí teve uma hora que eu fui no banheiro, e quando eu tava voltando do banheiro, esse menino me pegou pelo braço, assim, daí veio bem perto do meu ouvido e falou: do jeito que tu me provoca, sim, tá, gente? Como é que tu não vai conseguir ir embora daqui hoje? Como é que é? Tu não vai embora daqui da tua casa hoje, tu vai pra minha. A autoestima Eu do só, hétero. A autoestima do hétero é eu foda. só virei pra ele, eu falei, cara, tem 15 pessoas nessa casa agora. Como é que eu tô provocando você? Falei, mano, te coloca no teu lugar. O que eu falei, todo mundo ouviu, foi pra todo mundo. Eu te acho legal, mas a gente não vai ter nada. E te coloca dele, porque, claro, das meninas eu acabava sendo a que sempre falava mais, sabe? E o imaginário do masculino, quando você fala abertamente sobre outras, ficar com outras mulheres, leva os homens num lugar assim, sei lá, sabe? Parece pôneis e coisinhas que brilham, assim. Meu Deus, eles ficam Unicórnios. enlouquecidos. Aham. E aí ele, não, porque do jeito que tu fala, eu tô assim, mas que jeito que eu falei? Eu falei sensualizando com um morango na minha boca enquanto eu apertava os meus peitos. Tipo, sabe que parece assim que eu tava fazendo um negócio Cara, super sensual. E provavelmente eu tava berrando, porque eu geralmente falo berrando, bêbada, segurando um pão de alho numa mão e um chopp no outro, sabe? sensual. Eu acho sensual, Mariane. Um pão de alho e um E um chopp. chopp? Porra! Enfim, então assim, é Vou bem botar difícil. minha heterosice em questão com esse pão de alho aí. Se o cara chega pra mim com um pão de alho na mão e um chopp na outra, eu vou dizer, ô, querido, tá querendo casar? Enfim, é difícil falar sobre isso sem ser mal interpretada, é bem difícil. É muito difícil, E já aconteceu comigo várias vezes. É bem E é difícil. desagradabilíssimo. Porque a gente só tá dando opinião, a gente só tá trocando ideia. Da mesma maneira que a gente fala, a gente recebe. E, tipo, como que a gente Mas é que recebe aquela sem questão maldade que e eles recebem como? Não consigo entender. é que mulher não pode ter opinião, né? Principalmente sobre sexo, né? Você sabe, né? Que a gente não deveria ter opinião numa sociedade em que a gente vive, e principalmente sobre sexo, né? Tem isso aí, né? Tem isso Né? aí. Bom, gente, para encerrarmos, os meus conselhos para você que quer viver ou vive isso, né? Primeiro deles, sexo com camisinha ou outro tipo de proteção adequada para a sua orientação e escolha de experiência. Segundo ponto, com segurança física e noção, né, de se a outra pessoa realmente só quer transar com você ou quer um rim seu para vender no mercado negro, que pode acontecer, né? Pode. Que é caro, inclusive. E isso é aquelas, né? Se eu descobrir que o cara quer vender meu rim, eu negocio. Opa! Eu vou. Tá fazendo pix? Tipo isso. Tá, então isso. E o terceiro e mais importante, não é para todo mundo, não é em qualquer momento da vida. E saiba saber se você tá em condição de entrar num negócio desse para não cair numa furada. Porém, todavia, entretanto, tem muito homem que vem, e mulher também, não vou defender minha classe, né? Vou falar de mulher sapatão, que é o que eu conheço, e homem hétero, que é o que eu conheço. Que vem com um papinho de querer te dizer assim, ai, mas vamos sem compromisso e tal, liberdade, legalzão, free, style e tananã, e a pessoa, na verdade, está só querendo abusar emocionalmente de você, ou ela está interessada em alguma coisa que você pode oferecer para ela, e não quer te dar nada em troca. Então... Aí depois não adianta cobrar, né? Sexo casual é para ser bom para os dois lados, para os dois lados gozarem, tá? Então, se você não tá gozando também, por que você continua saindo com essa pessoa? Escolhe um. E, enfim, é isso. Eu acrescentaria duas coisas. Minhas dicas. Eu acrescentaria duas dicas, então.
Seja verdadeiro com você, né? Contigo mesma, saiba o que você quer para aquele momento. Se te enganaram, tu não tem culpa, né? Mas te proteja da melhor maneira possível. E segundo, se for ter um sexo casual, escolha bem. Continue tendo um sexo casual com alguém bacana, que faça você gozar bastante, né, Mariane? Porque Isso realmente não aí. tá gozando, não serve para sexo casual, Que te leve nem um para lanchinho sexo. de. Isso aí, nem para sexo, nem para casual, nem para namorar. E escolham pessoas que te levam um lanchinho de vez em quando, entendeu? Que te oferece uma água, que troca o lençol quando vai te ver. Coisinha assim, gente, se valoriza. E não é porque é casual que tem que ser de qualquer jeito. Gente limpinha é bom. Que levanta. Tá triste, tipo, eu não vou. Não, eu tô pegando as dicas pra mim, né? Porque eu não tenho dica pra dar, gente. A minha dica é cuidado pra não se apaixonar. Ai, Renascer. Eu quero falar mais uma coisa. Peraí, deixa eu me defender. Antes que acaba todos meus pretendentes. Olha só, eu tô brincando. É óbvio, eu sei me cuidar. No sentido de... É aquilo que a Mari falou, falando sério, verdade. De me proteger emocionalmente. Eu vou até onde eu acho que eu posso ir. E se eu vejo que... porque realmente, como a Mari falou, não é para todo mundo e tá tudo bem. Eu acho que a gente pode ir até onde há um limite, que a gente se respeite e diga, bom, se eu passar daqui, eu vou ter que ter uma conversa, se eu passar daqui... Como aconteceu também de gente... de vez em quando encontra, vai lá, pimba. Encontrou, vai lá, pimba. Encontrou, vai lá, pimba, mas assim, espaçado. Aí quando o negócio fica frequente, tipo, semanal, aquela coisa assim, e que se a gente enxerga que tá vindo um sentimento, tá vindo até uma dependência, né? Alguém que não tá muito na terapia, assim, cria uma dependência emocional, não é meu caso, graças a Deus. É bom se respeitar, sabe? E jogar limpo, tal, para se blindar, para blindar seu coraçãozinho. Ainda mais se você é canceriana, porque eu sou leonina disfarçada, o resto do meu mapa é todo canceriano. Eu choro, sofro, fico triste, mas também já fiz chorar, já fiz sofrer. Acontece. Porque, né, não casou os momentos ali, aquilo que a Mariane falou, né? Mas isso aí. Todo mundo faz, todo mundo leva, mas vamos se proteger, né? Eu só quero... A última coisa que eu quero falar é sobre o estigma em volta desse assunto. Não consegui conjugar. Estigmatização. E sobre esse tabu que paira. Sempre que alguma coisa é de um jeito que a gente não gostaria que fosse, a gente também tem que parar para pensar com os nossos botões e o nosso umbiguinho, o quanto que a gente contribui para que essa prática e essa filosofia continue do jeito que está. Então, pessoal, peço encarecidamente você que nos ouve, não julgue uma mulher que transa com vários caras no mesmo dia, em dias diferentes, sem saber o sobrenome ou coisas do gênero, assim como normalmente não se julgam homens que fazem isso, desde que eles estejam fazendo com responsabilidade emocional e sanitária, tá tudo certo. Não é problema seu, tá bom? Não aponte o dedo. Se a sua coleguinha tá dando o Deus já para meio mundo, você não tem absolutamente nada a ver com isso, desde que ela talvez não tenha dado pro seu namorado, né? Daí pode ser um problema, mas enfim, você não tem absolutamente nada a ver com isso. E, cara, não ela mete não teu furico aonde não te diz respeito. Isso! E não é só isso. Não foi com o teu? Cala a boca. Uma pessoa não é pior em nada porque ela é livre sexualmente. Uma pessoa não é... Exatamente, ela não é menos competente, ela não é menos responsável, ela não é menos mãe, ela não é menos filha, ela não é menos inteligente, ela não é nada menos, ela só é mais feliz em algum quesito que talvez nem todo mundo tenha coragem de ser. Então, antes de julgar o coleguinha, vamos colocar no bolsinho, guardar a informaçãozinha, porque esse tipo de problema só acontece porque a gente perpetua. Obrigada. Mãozinha na consciência, tá? Escolha bem autocrítica para nós três também, né? Autocrítica para nós três também, né, Alecrins? Sexo é bom. Aproveitem. Sejam felizes.
Sejam Já responsáveis. falei aqui, vou falar de sejam novo. Eu sou uma felizes. entusiasta do sexo, né? Eu acho que basta. Eu Se todo também. mundo praticasse mais, não teria tanta gente chata no mundo. Igual um vereador aqui de Brusque. Ele foi na Câmara de Vereadores e ele falou: olha, eu queria falar uma coisa para esses caras que destilam ódio na internet, para esses haters. Cara, vão transar. Transar é bom pra caramba. Vai transar, vai ser feliz, assim, gastar uma energia, perder um tempo, sabe? E aí para. Vão dar amor, receber amor. Isso não quer dizer ser apaixonado. É tu trocar sentimento bom, coisa boa, tesão, tesão na vida, tesão nas pessoas, sabe? Ai, até me deu vontade. Que saudade, faz tempo. Força guerreira. É isso, é o que nós Mariane, temos. ela joga na nossa cara tanta coisa nesse podcast que, olha, Ai, deu vontade. gente, eu só quero dizer pra vocês, entendeu? Que eu namoro à distância, tá? Então, A Mariane hoje também ela tá não com é um glow assim. diferente. Tu não tá achando, Vitória? Ela tá brilhando. Ela tá assim, ó. O nome do Glow é paleta de iluminadores da Ruby Rose. Ah, é porque esse final de semana tu não viste tua namorada, né? Não, esse final de semana eu fiquei sozinha, trabalhei quinta, sexta, domingo. Ontem fui para um bar de karaokê com os meus amigos Ai, que e massa. foi tudo. Quando Delícia. realmente a Mariane começar a contar aqui quantas vezes ela trabalha por semana, quantos dias, dá 12. Gente, eu posso amanhã. dizer para vocês que eu trabalho muito mais do que eu transo. Mas a Mariane Então- transa e trabalha muito mais que eu e a Vitória junto. É, aí sim. Gente, é Ai, isso, ai. Não vou ter isso. como discordar. né? Mas tá tudo bem Ai, também, ai. gratidão, Senhor. Gratidão. Então Era tá, isso? meninas. Gente, um beijo. 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 Beijo pra vocês. Até. Tchau, Peque. Tchau. Se você concorda, discorda, tem informações que possam ajudar na nossa discussão ou quer contar a sua história, nos encontre através do @canal Ei Mulher, que juntos vamos evoluindo um pouquinho mais todos os dias. Um abraço!